Mas quem somos nós, afinal, Henrique? Você falou um bocado de coisa histórica, um bocado de coisa que são, né, de onde viemos. Nós temos uma base evolutiva, e depois de um determinado momento nós passamos a entender todos os processos humanos a partir também de um paradigma religioso, mas você não disse quem nós somos. E quem somos nós, né? Afinal, para a psicoterapia integrativa. Primeira coisa importante e central para a forma que a gente trabalha é que nós vamos acreditar que nós temos um cérebro, né? E você vai ver que existem determinadas linhas da psicoterapia, linhas da psicologia que são centradas, né, em acreditar que o cérebro é tudo. O cérebro dita a nossa consciência, cérebro, cognição e um conjunto de processos da mente dizem tudo sobre quem nós somos. Então, seja lá o que nós somos produto do nosso cérebro. Existe um outro conjunto de linhas que vão acreditar que nós somos produto da mente. Isso é uma visão muito, muito psicológica, né? O psicólogo gosta muito de acreditar nesse modelo, de que somos a nossa mente, nossa subjetividade, organiza os processos. Existe um outro conjunto de psicólogos que acreditam que nós somos essencialmente formados pelo social, né? São formados a partir da nossa identidade, é formado prioritariamente pelas pessoas com que nós vivemos, né? Os nossos pais, os nossos familiares, e a gente é socialmente formado. Existem pessoas que estão mais conectadas, né, na parte transpessoal, na parte religiosa, que acreditam que nós temos uma essência divina e que nós somos e fomos formados a partir de um Criador. Existe uma visão também espiritualista, energética, né, que nós somos uma matéria não densa, que nós somos espírito e que esse espírito ele é organizado e estruturado e que ele é anterior e que nesse espírito tem as nossas experiências. E existe um modelo transcendente, né? Existem pessoas que acreditam que tudo é transcendental, ou seja, a natureza que nos liga e que nós estamos ligados a essa natureza, que ela é transcendente, que os processos que ocorrem no mundo eles são relacionados também à mente, e que tudo isso transcende, né, o que somos e quem nós somos. Nós, da psicoterapia integrativa, acreditamos e trabalhamos com o sétimo modelo, que é o integrativo. E qual é o modelo integrativo? Ele junta todos eles no modelo integrado, que considera a transcendência, que considera o espiritual, o divino, o social, o mental e o cerebral. Os processos cérebro e corpo têm importância para a gente, os processos psicológicos e mentais são centrais, sociais, os processos que envolvem a divindade, o divino da nossa alma, da nossa mente, os processos que envolvem as transições de fases energéticas, as transições de momento de vida, de acentuação, né? E vamos dizer assim, uma vida mais espiritualizada e o transcendente eles são integrados. Por quê? Porque nós somos isso tudo. Nós somos cérebro, corpo, mente, sociedade, família, divino, energia e transcendental. E para fazer um trabalho completo, consistente, nós temos que entender e nós temos que trabalhar a partir de um todo e de um modelo integrado. E isso tem uma beleza enorme. Isso traz a gente para trabalhar com um cenário que ele é extremamente importante, extremamente bem elaborado, bem organizado, né? Segunda coisa, né? Parece que nós somos, sobretudo, nós somos, né, um produto de um self organizado, de um self com uma topologia própria, estruturada, né? Então, esse self que está aqui, né, nesse círculo vermelho, ele está aberto para o meio, tá? Ele é um self que ele troca informações e energia com o meio. E essa energia e essa informação que ele troca com o meio também organiza a nossa experiência subjetiva, o nosso conceito de quem somos, como somos, a nossa identidade, e também organiza, né, os nossos princípios, a nossa ética.
as nossas memórias, as sensações, as emoções, sobretudo os nossos instintos e desejos, né? A consciência que temos de nós mesmos, né? A nossa temporalidade, ou seja, a nossa noção do tempo. Quando a gente lembra de uma coisa, a gente sabe mais ou menos o tempo, a periodicidade que aquilo ocorreu. Quando a gente imagina alguma coisa no futuro, a gente imagina mais ou menos a partir também de uma periodicidade. E nós estamos em constante evolução, ou seja, em constante aprendizado, né? Nós temos aptidões, nós temos habilidades. Isso tudo está no nosso self, que é um todo coeso, extremamente denso, de um bloco de energia formado a partir de modelos, vamos dizer assim, extremamente, vamos dizer assim, caóticos, né? Formado a partir de processos de, de densamente organizados e estruturados, né? No nosso código energético. Esse self, da forma que a gente pensa na psicoterapia integrativa, ele é organizado e estruturado, né? Ele forma o nosso centro do nosso, né? E ele tem uma capa. E essa capa, ela é a nossa consciência. Esta consciência, ela tem áreas especialistas. O self é quem organiza a nossa experiência subjetiva. O self organiza a nossa experiência de vida, ele integra as áreas especialistas da nossa consciência, que são muito centradas, né? Sobretudo em três partes principais: os nossos instintos, a nossa parte, vamos dizer assim, que está aqui em laranja, que organiza nossas experiências religiosas, a nossa, né, que Freud inicialmente chamou de superego, e Jung divergiu, disse que tinha um inconsciente ali que era mais complexo também. Então é uma área que organiza tanto a nossa experiência religiosa, o nosso código moral, mas também os nossos modelos aprendidos de vida. Essa consciência ela é organizada a partir do nosso, do nosso self. Então aqui embaixo tem o instinto. E uma terceira parte que é o nosso racional, tá? A nossa experiência racionalizada de vida que está aqui em azul. Então, essas três partes, elas são subpartes da nossa consciência. Então, nós somos produto, né? Sobretudo, a nossa identidade, ela é formada por esses quatro componentes principais, né? O self é a consciência, e as três áreas especializadas, né, da consciência. E esses componentes, eles são muito centrais para o que a gente trabalha. Só que essa consciência, ela é totalmente aberta. Nós não somos produto de um cérebro isolado, não. Isso produz ondas. Ela se comunica a partir da linguagem, da percepção que nós temos do mundo, mas também numa metalinguagem, numa linguagem muito complexa, né, que promove o que o Jung chamou de sincronicidade, ou seja, a nossa mente é um sistema aberto. A nossa mente, ela se relaciona no meio de todas as formas que é possível, produzindo múltiplas interações com o meio, está produzindo múltiplas cargas de conteúdo e de conhecimento com múltiplas interações. É a partir disso que nós estamos constantemente aprendendo e desenvolvendo a nossa experiência de vida, as nossas, vamos dizer assim, as nossas reflexões, as nossas sínteses, as nossas gestaltes, e assim sucessivamente. E essas experiências de vida, esses processos todos que são desenvolvidos na nossa consciência, elas vão guardando energia, renovando os processos, gerando novas memórias, novos aprendizados, novas sínteses, novas integrações entre as áreas de quem nós somos. E esses processos, todos esses processos juntos, eles formam um conjunto elaborado de sistemas que produzem ondas. Parte da nossa consciência, ela está ancorada na física de partícula, parte da nossa consciência, ela está ancorada na física de ondas. Ela produz ondas mentais.
E ela tem esse conjunto de características. Ela está em busca de evolução a todo momento, está em busca de integração, está em busca de autonomia, está em busca de religação, está em busca de entendimento, está em busca de síntese. Essa consciência, esses processos todos de aprendizado e todos esses produtos formam quem nós somos, formam a nossa consciência, que é, por assim dizer, um produto de múltiplas interações que envolvem os distintos níveis, né, de produção do nosso aprendizado, né? Nós somos corpo, nós somos cérebro, nós somos também é, subjetividade, inteligência, habilidade, aptidão, e isso tudo nos define. E ao trabalhar com esse ser que tem esse conjunto de complexidades, isso se torna mais simples, acreditem. Porque na medida que você tem uma episteme mais realista, mais concreta, mais producente e mais atual, você consegue ter uma intervenção que também é mais atual, mais simples. Porque vai entender os processos ancorado no episteme, numa base, vamos dizer assim, filosófica, epistemológica, concreta e atual. E isso é muito importante para a gente, tá? Por quê? Porque isso vai nos dotar de um entendimento de que nós temos, a nossa consciência, ela tem uma estrutura e ela tem uma dinâmica, ou seja, ela tem uma estrutura, uma topologia. E qual é essa estrutura, Henrique? Vamos abrir essa capa do cérebro aqui, tá? Aqui nós temos o cérebro, vamos abrir essa estrutura cerebral. A gente vai ver que o nosso cérebro ele tem um conjunto de áreas. Aqui eu não vou entrar agora no modelo profundo de neurociências, mas vamos dizer que essas primeiras áreas que surgiram lá nos primeiros primatas é o nosso cérebro mais primitivo, mais instintivo, né, que estão os nossos instintos, os nossos desejos. Ele surge aqui nessa base central, que é o primeiro que se desenvolve também quando, né, nós começamos a ser formados ainda no útero da nossa mãe. E aí estão os nossos instintos, as nossas emoções, um conjunto de processos que nos guiam e que nos dão os nossos instintos animais. Depois, está um conjunto de processos que são organizados nessa segunda parte do cérebro, né, que é uma parte mais topológica, estruturada e organizada, né, que é o segundo cérebro, que é formado a partir de um conjunto de mecanismos que são muito arcaicos, formado por mitos, formado por mitologia, formado também por como fomos criados, né, pelas experiências que são aprendidas e repetidas, praticadas, e que isso é bastante importante. E mais recentemente, quando o ser humano se desenvolve, né, já há milhões de anos atrás, surge, né, uma base de controle, uma base de racionalidade, né, que organiza também essa parte. Por isso que muito do que se desenvolveu, quando a gente vai analisar o cérebro dos primatas, muito do que se desenvolveu foi o córtex cerebral, né, essa parte maior, porque temos um conjunto de processos cognitivos muito mais elaborado. Mais recentemente surge o nosso centro, o nosso self integrando, esse modelo todo aqui integrando. Então nós somos produto dessas quatro, vamos dizer assim, a nossa consciência é produto desses quatro sistemas, tá? O self, o nosso science, que é o nosso lado racional, que traz a intuição, a lógica, a nossa forma de pensar, né? O Omni, que é uma parte, que é o nosso alter ego, que é uma parte onipresente, um outro eu, né, que a gente chama do eterno. Por quê? Qual a diferença do superego para essa parte? Guarda analogia, mas é bem diferente. Por quê? Porque ela leva em consideração não só um produto cerebral, mas ela leva em consideração arquétipos, mitos, outros processos que são mais, vamos dizer assim, transdisciplinares, né, que estão aí dentro. Então ela não guarda essa analogia. E o Miri, que é o eu sou, os instintos, as emoções, os afetos, né? Aquele eu primitivo que nos dá a defesa, que nos dá aquele momento mais primitivo, né? De defesa do ambiente, de necessidade de alimento, de comida, os instintos básicos da sexualidade, né? De procriar, de reproduzir. Então aí está todo
E aí é bem, né, guarda uma analogia muito grande com o id freudiano. E qual é a diferença? A diferença é que também isso tem uma base que envolve, né, o inconsciente coletivo, envolve um conjunto de arquétipos, envolve um conjunto de narrativas e de processos de identidade. Então, isso difere muito do modelo junguiano e freudiano, adquire uma perspectiva do self, que é um centro integrador, que vai integrar esses sistemas e que vai se guardar, né, essa relação com essa estrutura. Ou seja, a estrutura da nossa consciência ela é formada de 4 partes: science, omni, mihi, tá? Um lado racional, que estrutura a nossa topologia, a nossa lógica, a nossa intuição, a nossa forma de pensar. Né, um alter ego, um omni, um onipresente, o divino em nós e também o demon, né, o destruidor. E por que o demoníaco, o destruidor, ele também tá nessa parte? Porque nós precisamos de transformação e o demon é necessariamente essa necessidade de demolição, né? E a parte dos instintos, das emoções que vai nos dar a satisfação das nossas necessidades básicas, né? Nosso instinto. A gente vai ter um módulo que a gente vai tratar especificamente desse modelo de estrutura e de dinâmica da consciência. E essa consciência, ela, além dessa estrutura, ela tem também uma dinâmica, tá? Ela está pautada em narrativas, em modelos, em atitudes, em processos que são de imaginação, ou seja, no nosso racional, a gente estrutura, né, a lógica e a imaginação, a criatividade, as habilidades vamos dizer assim, no nosso Omni, nós temos uma parte que estrutura o SOTS, o nosso princípio ético, né, o nosso ethos, né, os nossos valores, mas também as nossas crenças, a nossa religiosidade, o divino em nós, mas também a nossa sombra, a nossa necessidade de demolição, de transformar experiências, né? E muitas vezes é necessário queimar para transformar. E aí nós temos também o nosso demon, também uma parte que está focada no poder e no controle, a necessidade de ter poder e controle, né? O que a gente chama aqui do nosso Imperium, e a necessidade, né, de contornar essa energia que promove uma personalidade sintética, né? E os nossos desejos, as nossas fantasias, o prazer, né? Ao mesmo tempo as nossas necessidades, que está aqui na nossa parte mais primitiva. Toda essa parte ela é estruturada, ela tem determinados processos estruturantes, né? Através de narrativas, de modelos, da produção de atitudes, de rituais, de modelos de tradição, modelos transcendentais, de insight, de emoções, arte, símbolos, sonhos, imagens, arquétipos, mitos, heróis, isso tudo funcionando de maneira ampla. A gente vai aprofundar esse modelo todo, mas essa é a nossa dinâmica. Ela flui do inconsciente para o consciente e ela acentua numa pessoa mais uma coisa do que a outra. E é a partir disto que a gente se desenvolve, é a partir disso que a gente cresce. Mas nós não somos só self-consciência, nós somos também alma, espírito e corpo. Mas por que falar de espírito, Henrique? Porque nós precisamos entender na psicoterapia integrativa essa transição. Então, nós não abandonamos o conceito de psique, que é o conceito da alma, nós lidamos com essa estrutura para que a gente consiga fazer essa transição de uma alma, que ela é mais ampla, que ela é mais conectada com a natureza, e de um espírito que ela é mais constituído de maneira espectral, né? E a gente precisa refletir e desenvolver problemas de pesquisas fazendo essa distinção entre mente, que é composta de self e consciência, alma, espírito e corpo. Por quê? Porque nós precisamos falar sobre morte, nós precisamos falar sobre escatologia, nós precisamos falar sobre realização, sobre quem nós somos, e isso tudo a gente precisa fazer essa distinção. Então, na psicoterapia integrativa, a gente busca conhecimento a respeito desses processos todos.
porque nós estamos em busca de síntese entre os níveis de nossa existência: o corpo, a mente, o social e o existencial. E a busca dessa integração, ela é essencialmente a busca da coerência, a busca de lidar com essas distinções e esses processos. Isso é que faz a psicoterapia integrativa ser tão bonita de se trabalhar, ser tão ampla, ser tão, vamos dizer assim, prazerosa de se trabalhar, porque você trabalha com um modelo concreto, sem fugir vamos dizer assim, dos tabus da vida, das coisas que realmente importam, interessam. Então a gente trata de religião com sobriedade, com neutralidade, com respeito científico, também com respeito à escolha daquela pessoa. Nós tratamos da sexualidade, de processo cognitivo, de processos, vamos dizer assim, que são intrínsecos à formação da identidade e de processo também de realização de vida, de processo de obtenção, né, de promoção de determinados, vamos dizer assim, premissas e propósitos de vida, tá? Isso é muito importante para a gente. E, dizendo de outra forma, nós acreditamos que nós somos produto de três instâncias que são extremamente importantes. Primeira delas, né, nós acreditamos que nós temos um cérebro, nós temos essa instância cérebro-corpo, que nos dá a percepção de objetos, a percepção da natureza, tá? A percepção de pessoas, que nos dá a percepção de instâncias familiares, de grupo, de como pertencemos a grupo, como fazemos parte, de organizações, né, e de instituições, e que isso se dá a partir de uma realidade objetiva, percebida a partir dos órgãos do sentido. Nós interagimos com isso tudo a partir dessa instância cérebro-corpo. Mas nós não somos só isso. Nós temos também a nossa subjetividade, a nossa mente, que nos dota de propósito, de intuição, de valores, de arte, de cultura, de narrativa, de percepções, de emoções, e que isso nos traz a nossa realidade subjetiva, a nossa realidade psicológica. E essa realidade psicológica subjetiva, ela é acrescida, relacionada ao corpo e ao cérebro. E ela também promove uma abstração ainda maior e mais caótica, que é a consciência ou a ânima, né, que nos dá uma percepção subjetiva de tempo, passado, futuro, predição e que nos dota de uma experiência metafísica, existencial, né? Percepção, abstração sobre o divino, sobre outras consciências, percepção de sonhos, de identidades, né, de espectros, percepção de presenças, de energias, percepção das nossas crenças e de um ambiente subjetivo. Ela nos dá e nos dota de uma realidade existencial a partir de um conjunto de órgãos da mente mais profunda, da consciência, do self e, por assim dizer, da psique. Essas três instâncias, elas têm ligação uma com a outra, são totalmente interligadas, são totalmente estruturadas a partir de uma topologia complexa, ligada, né, entre esse transcendente, essa capacidade de, e essa necessidade de fé, de explicação, de entendermos a morte, entendermos para onde vamos, mas também de entendermos a nós mesmos, a produção de cultura, quem nós somos, a arte e os nossos propósitos. Isso faz com que a gente tenha um quadro extremamente bem elaborado, né? Extremamente bem organizado de vida institucional, de vida comportamental, de vida subjetiva, de vida no grupo, nas famílias, né? E de também de instâncias que são centrais para a nossa vida, tá? De maneira que a gente tenha essa relação. E isso tudo pode ser medido, mensurado, organizado, pode ser sistematicamente estudado, desenvolver problemas de pesquisa e temos algumas certezas já, a partir das pesquisas que já temos. E o nosso corpo, ele é estruturado em níveis. Então, você tem o corpo, que mede, vamos dizer, de forma geral, de 1 metro a 2 metros, né, de forma geral, em média. Nós temos neste corpo sistemas, diversos sistemas de 10 centímetros a 2 metros a pele. Nesses sistemas nós temos órgãos de 10 milímetros a 100 milímetros, né? Órgãos grandes. Nós temos células, né? Nesses órgãos de 10
micrômetros a 100 micrômetros, nós temos organelas de 1 micrômetro a 10 micrômetros. E repare uma coisa, ela é organizado o nosso corpo em escala logarítmica. Você tem uma base logarítmica que você vai vendo com base 10, de 10 em 10, multiplicando, você vai vendo que isso vai crescendo em níveis. Um vai cabendo mais coisa do que o outro, né? Átomos que são organizados e que formam DNA, que esses DNAs, esse conjunto de cadeias, formam órgãos que estão dentro das células, que são as organelas. Esse conjunto de organelas, de órgãozinhos pequenos nas células, formam as células, que formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o corpo. Isso tudo está estruturado, né? Nós somos formados bilhões e bilhões de neurônios, bilhões e bilhões e bilhões de células corporais. E estes sistemas, eles promovem, porque tudo tem uma relação. Repara, um átomo que ele promove, ele tem um conjunto de cargas elétricas, ele promove uma interação em outro nível. Ele promove carga elétrica, né? Um átomo, ele tem a sua estrutura que tem elétrons lá dentro. E ele promove um conjunto de ações e de interações elétricas. E esse conjunto que é formado de interação elétrica, ele promove ondas e sistemas elétricos, espectrais. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Que existe uma ligação, existe uma relação entre a realidade física corporal e a realidade subjetiva, entre a realidade do corpo e da mente, entre a realidade do corpo, da alma e do espírito. Ou seja, eu estou querendo dizer que existe uma ligação, que o mesmo sistema de um átomo, ele produz aqui um sistema de ligação. Ou seja, o átomo produz uma energia, então você vai ter ondas basilares que é produzido por cada átomo do nosso corpo. Você tem DNAs que produzem o que a gente são sistemas de informação para o nosso corpo que nos dotam do contorno, da forma do nosso nariz, da nossa orelha, de quem nós somos do ponto de vista corporal e que ele tem uma ressonância. Ele também nos traz um meme da nossa psique, né? Existe uma ressonância entre um sistema e outro. É um ponto de ligação. Por quê? Porque produz energia. Se produz energia, produz ondas. Se produz onda, produz um sistema no outro lado. Então a gente vai ter nestes mesmo nível, né, órgãos que são do corpo, órgãos que são da psique, que são da alma, né? Claro, nós não sabemos ainda qual o tamanho, qual a topologia. Nós temos algumas evidências. Nós imaginamos que eles são, vamos dizer assim, que eles são formados, né, por um conjunto de processos físico-químicos, mas nós não temos ainda a certeza da unidade de medida. Por isso que eu coloquei aqui, né, a unidade de medida bem assim específica, né? Eu coloquei um alfa, beta, né, um tal, um ômega e um psique. Porque nós não temos ainda a evidência do tamanho né, de como é que ela se reage. Nós temos algumas tentativas de tentar medir esses fenômenos que estão a nível espectral, a nível da alma, né, que alma individual, vamos dizer assim, que é o corpo eletromagnético sendo medido por Foto-Kirlan, os sistemas energéticos sendo medidos a partir de um conjunto de medidas de medicina indiana, né, de chakras e tudo mais, e assim sucessivamente. A física quântica entrando e tentando medir as sutilezas, as relações, né, de processo de ligação entre o objetivo e a realidade mais subjetiva. Mas nós não temos certezas ainda. Mas nós já sabemos que existe uma reciprocidade. Tudo na vida que trabalha num nível promove a atuação no outro nível. Então isso a gente já sabe. Agora, como é que se dá isso, Henrique, de uma maneira mais complexa, né? Essa correlação corpo-mente, essa correlação corpo-espírito, ela se dá mais ou menos dessa forma, ó. Sobretudo, a ligação, ela se dá de uma maneira mais profunda ainda, porque a física foi mais além, e além de descobrir o átomo, ela descobriu que existe um elétron, um mu, um tal,
que existe um neutrino do tal, um neutrino do mu e um neutrino do elétron. Existe mais ou menos uma tendência a consenso de pesquisas iniciais que dizem que muito da nossa consciência ela está ligada de forma caótica a partir desse mundo quântico, a partir dessa ligação e desses processos de reciprocidade entre o neutrino do tal e o tal, o neutrino do muon e o muon, o neutrino do elétron, quando se trata de células e de elétrons e de átomos corporais, e neutrino do elétron. Isto, sobretudo, descarta aquele modelo que nós tínhamos antes, que a nossa alma, o nosso espírito está dentro, né, de uma cavidade aberta do nosso cérebro. Nossa alma e o nosso espírito está no todo do nosso, a nossa objetividade, a nossa mente está no todo do nosso corpo. É por isso que quando a gente toca no corpo de uma pessoa, ocorrem memórias de um passado. Ou seja, o nosso corpo guarda essas memórias a nível celular. Ou seja, um conjunto de ondas basilares do átomo, eles estruturados a partir dos quarks, estruturados a partir de um conjunto de instâncias físicas, repare, provavelmente forma a nossa consciência. E por isso que ela tem essa capacidade de ser atemporal. Existe um mecanismo de reciprocidade mente e corpo, e esse mecanismo ele forma um conjunto de ligações que não sabemos ainda como, que nos liga também a capacidade de ligação, né, com processos que são transcendentes. Por isso que a mente consegue viajar no passado, consegue viajar para o futuro, consegue fazer essas transições de tempo, consegue também fazer essas transições. Focarmos a nossa experiência cognitiva em nós e tentarmos entender quem nós somos, focarmos a nossa experiência no divino, tentarmos imaginar, né, mas o que acontecerá, né, e o que precisamos ter enquanto nosso propósito de vida. Então isso forma um sistema que a gente começa a separar, deixamos de ter um mistério, passamos a ter problema de pesquisa. Como é que se dá essas energias? Como é, né? E há algum tempo existem cientistas em diversos campos estudando isso tudo. E isso traz processos interventivos, permite que a gente possa entender esse modelo de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito mais sofisticada, de uma maneira muito mais complexa. Mas, Henrique, isso não dá uma confusão danada, não. Isso deixa mais claro, facilita. Mas, Henrique, isso não permite, por exemplo, um psicólogo integrativo ficar divagando ao contrário. A gente vai sempre trabalhar com a régua da ciência, guiado por experiências e fazendo sínteses como essa, que a gente consiga transformar isso em modelos e imagens mentais, para que a gente possa trabalhar com isso de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sofisticada, tá? Dizendo de outro modo, o que provavelmente nós temos é isto daqui. Nós temos um conjunto de níveis, tá? Nós temos os sistemas caóticos aqui em vermelho, um conjunto de sistemas complexos, organizando os átomos, organizando os genes, as organelas, as células, os órgãos do nosso corpo, que a gente passa a ter sistemas mais ordenados, quanto maior o sistema, né, o órgão do corpo, um sistema mais ordenado. E isso produz um conjunto de processos integrados e relacionados na psique, na ânima, né? Ou seja, existe uma reciprocidade, enquanto que o nosso corpo trabalha em partículas, a nossa ânima trabalha e processa em forma de ondas de vibração, de campos. E isso tudo produz um conjunto de processos que são processos da nossa mente, a linguagem, a cognição, as emoções, a memória, a percepção, os valores, a nossa ética, a motivação, né? E isso produz processos muito mais sutis, a nossa força motriz de vida, nosso instinto de sobrevivência, um conjunto de comunicações ainda mais subjetivas, que Jung chamou de sincronicidade, os nossos sonhos, a percepção, né, que nós temos do futuro, as premonições, a intuição, né, que a gente chama aqui de percepção extrasensorial, e as nossas crenças, e é lógico, os valores, a nossa ética, tudo isso relacionado. Essa interação
entre essas, vamos dizer assim, essas três, vamos dizer assim, entidades, né? O nosso corpo, nossa psique e a nossa mente produz toda a nossa subjetividade. Por isso que é legítimo que a gente trabalhe no nível corporal, legítimo que a gente trabalhe no nível psicológico, subjetivo, legítimo que a gente trabalhe no nível social, profissional, legítimo que a gente trabalhe no nível existencial, no nível do propósito, no nível de transcendência, né?